Bem-vindos ao projeto super secreto, permitindo acesso restrito. Acesso permitido. Supernovas mensagens. A primeira pergunta é de Maria Beatriz, 8 anos, Cotia, São Paulo. Super Chess, gosto muito de você. Como toma mesmo en passant? Cara Maria Beatriz, também gosto muito de você. Para saber sobre este tema, assista a nossa aula número 2 e número 3, pois nelas tem todas as informações sobre este tema. Nossa segunda pergunta é de Ana, 15 anos, Diamantina, Minas Gerais. Super Chess, quando eu posso fazer o rock? Ana, nós teremos esta matéria exatamente na aula de hoje. Muito obrigado pelas perguntas às duas meninas. Um super abraço! Aula número 6. O poderoso rei. Tópicos da aula de hoje. 1. Movimentos básicos do rei. 2. Cheque e checkmate. 3. Movimentos extraordinários do rei, mais conhecidos como rocks. Para isso, vamos pedir ajuda do nosso amigo Super Tabuleiro. Muito obrigado, amigo tabuleiro. E hoje, finalmente, aprenderemos os movimentos da última peça e mais importante do jogo de xadrez, o rei. Dividiremos a nossa aula em 3 tópicos. O primeiro, então, é sobre os seus movimentos básicos. O rei movimenta-se para todos os lados, porém de uma em uma casa. O rei poderá mover-se, então, apenas uma casa de cada vez, tanto para frente quanto para trás, para um lado, para o outro e também nas diagonais. Estes são os movimentos básicos do rei. Agora, daremos continuidade pelo segundo tópico, cheque e checkmate. Mais à frente nós veremos todas as regras e questões sobre os cheques e os checkmates. Por enquanto, veremos apenas algumas diferenças entre cheque e checkmate. Para isso, nós teremos de conhecer uma super dica chamada a dica dos 3C. Cobrir, comer ou correr. Se nós possuirmos um desses 3C, seja cobrir, correr ou comer, nós teremos apenas cheque. Se nós não tivermos nenhuma dessas 3 possibilidades, será checkmate e o jogo terá terminado. Vamos aos exemplos. O primeiro C, de cobrir. Vamos supor que a minha dama resolva jogar para B6. Vocês se recordam que a dama se movimenta nas horizontais, nas verticais e nas diagonais, certo? Caso eu jogue a minha dama para a casa B6, estarei atacando o rei na diagonal. Vamos ver. Quando eu jogo a dama em B6, dando cheque, veja só, o seu bispo branco, o bispo que está na casa B8, pode cobrir e não será mais cheque. Vamos ver. O rei não está mais em ataque. Ótimo! Agora vamos ver uma segunda possibilidade. Comer. Vamos supor que a minha dama, que está
em B7, resolva ir para a casa C7. Lembramos que a dama movimenta-se também pelas diagonais e continuará dando cheque, pois estará ameaçando o rei. Vamos lá. A dama aqui, cheque. E agora as brancas podem tomar a minha dama, podem comer a minha dama, tanto com um bispo que anda nas diagonais, quanto com o próprio rei, que se movimenta para todos os lados de uma em uma casa. Então, ele pode tomar a minha dama e teremos então o segundo C. Então, nós aqui já vimos duas das situações sobre a regra dos 3 C: cobrir e comer. A terceira regra do C é correr. Vamos supor que então eu resolva jogar a minha dama na casa D5. Afinal de contas, a dama também ataca na vertical ou na coluna, como já aprendemos. Ou seja, estaremos atacando o rei e assim é novamente cheque. Vamos lá. Cheque. O rei aqui pode correr, ele pode fugir para uma casa que não está atacada. Então, teremos o terceiro C, correr. Vejam que nessa posição ainda teremos a anterior dica sobre o cobrir. O bispo branco que joga na diagonal poderá cobrir o ataque da dama e não será cheque. Já encontramos as 3 formas de escapar dos cheques, os 3 C. Então, já temos claramente o que são os cheques. Cheque é toda vez que uma peça do adversário atacar o seu rei ou as suas peças atacarem o rei adversário. Esta então é a posição em que estamos atacando o rei e é cheque. Não interessa o que esteja acontecendo, você tem que resolver a questão. Pois bem, vamos ver outros exemplos de cheque. Obrigado, Super Tabuleiro. Vamos supor que o rei tivesse fugido para a casa E8. Então, eu jogo o meu cavalo para a casa F6. Lembrando dos movimentos de todas as peças, inclusive do cavalo, nós nos movimentamos através da letra L, ou a nossa regrinha de 1 mais 2 ou 2 mais 1. Aqui, o cavalo está ameaçando o rei. Então também é cheque. Vamos supor que o rei resolva novamente fugir ou correr. Eu posso, por exemplo, jogar agora o meu bispo de B2 para A3 e ameaçar na diagonal o rei inimigo. Novamente, cheque. Estes são os cheques. Agora, vamos voltar àquela posição anterior, sem este cavalo e sem este bispo, onde o nosso rei branco estava lá no fundo, na casa D8. Muito bem, obrigado, Super Tabuleiro. Aqui, eu estava com a dama inicialmente na casa B7, antes de dar esse cheque. Eu posso agora, ao invés de dar
simplesmente um cheque, posso finalizar o jogo, posso ganhar, posso dar cheque-mate. Onde será que eu devo jogar a minha dama para dar um cheque-mate? Temos a casa D7. Quando eu movimento a minha dama para a casa D7, eu ataco o rei. Vejam bem. Também ataco esta casa, que é E8, C8, e também as outras duas casas que o rei poderia fugir ou correr, que é C7 e E7. Nenhuma outra peça pode me tomar ou comer a minha dama. Nem o rei. Vejam bem, por que é que nesta posição o rei não pode tomar a minha dama? Porque ela está defendida pelo bispo. Se o rei tentasse tomar a minha dama, o bispo tomaria o rei. E isso não existe. Então, é cheque-mate. Aqui venceríamos o jogo por cheque-mate. Esta é a diferença entre cheque e cheque-mate. Mas não fiquem preocupados, pois teremos uma aula específica sobre todos os tipos de cheque. E mais à frente, sobre alguns mates ou cheque-mates. Muito bem, agora já sabemos as diferenças entre cheque e cheque-mate. Podemos ir para o último tópico de nossa aula, os movimentos extraordinários do rei, ou os roques. Roque pequeno e roque grande. Antes de mais nada, o que é o roque? O roque é um movimento defensivo para proteger o nosso valioso rei. Este movimento é um roque. Observem, ao mesmo tempo este rei andou duas casas para o lado, o que é diferente de seus movimentos básicos, e, ao mesmo tempo, a torre veio parar do outro lado do rei. Isso é o roque. Lembrem-se, há necessidade de movimentar primeiro o rei duas casas para o lado e depois a torre. Neste caso específico, observem, há apenas uma casa ao lado do rei. Também é possível fazer o roque para o outro lado, bem como a torre proteger o lado oposto do rei. Esse é o roque grande. Enquanto no outro roque havia apenas uma casa vazia ao lado do rei, neste há duas casas vazias. Roque pequeno e roque grande. Agora vamos aprender as 3 regras que me permitem ou não rocar. O rei precisa estar em sua casa inicial. Importante, ele ainda não pode ter sido movido. Mesmo que você tenha movido para qualquer casa e voltado para a casa inicial. Se o rei se moveu, não pode mais rocar. Regra número 2. O rei não pode estar sob ataque, não pode estar em xeque. Vamos supor que eu tenha jogado a minha dama na casa E3. Estou aqui atacando o rei, lhe dando xeque. Ele não pode, nesse momento, rocar. Nessa situação, ele não pode nem cobrir, nem comer
apenas correr. E quando já se movimentou, durante toda a partida, não poderá mais rocar. Muito bem. Essa foi a regra número 2. E a terceira e última regra, que proíbem que você faça o roque, é que as casas pelas quais o rei for passar para rocar, elas não podem estar sendo atacadas. Prestem atenção. Tanto o bispo de B4 quanto o bispo de B3 atacam a casa F8 e G8. As duas casas pelas quais o rei vai passar para rocar pequeno. Mesmo que seja um só bispo, mesmo que seja a casa só a casa F8, o rei não pode rocar, pois quando passar por esta casa F8, estará entrando em xeque, o mesmo se fosse apenas um bispo branco na casa C4. Está atacando a casa G8, e quando o rei for fazer o seu roque, estará sob xeque. Isso não é possível. Essas são as 3 regras que proíbem fazer o roque. Agora, algumas curiosidades. Vamos supor que o meu bispo branco estivesse na casa D5. Eu tenho 2 perguntas para os nossos amiguinhos. Eu poderia rocar pequeno? E ainda, eu poderia rocar grande? Vamos ver. Rocar pequeno não é possível, pois acabamos de aprender que a casa G8, pela qual o rei irá passar ou ficar no roque pequeno, estará sob ataque, e isso não é permitido. Porém, rocar grande é permitido. Vejamos, o rei está em sua casa inicial, ainda não foi movimentado. O mesmo acontece com a torre de A8, não está em xeque, e as 2 casas pelas quais o rei vai passar não estão sendo atacadas. Então, teoricamente, eu posso rocar. A pergunta está em cima de um ponto. A minha torre de A8 está sendo atacada pelo bispo de D5. Eu posso rocar? Sim, meus amiguinhos, você pode rocar. Se a sua torre estiver sendo atacada, ou ainda a casa pela qual a torre vai passar estiver sendo atacada, não influencia no roque. Eu posso rocar. Lembrem-se, apenas as casas pelas quais o rei for passar para rocar é que não podem estar sob ataque. Se eu não tiver movimentado ainda o meu rei, nem a torre que farei o roque, se nenhuma das casas pelas quais meu rei vai passar estiverem atacadas, e se eu não estiver em xeque, é possível fazer o roque. Meus amiguinhos, estes foram os ensinamentos sobre o nosso poderoso rei. Aqui vocês concluem todo o conhecimento sobre os movimentos das peças do jogo de xadrez. Já é possível brincar, jogar e treinar uma partida de xadrez. Até a próxima aula
e um super abraço! Muito bem, meus amiguinhos! Estes foram os tópicos da aula de hoje. Assistam o vídeo quantas vezes forem necessárias. E agora, para as super dicas do dia, o Mestre Feed Álvaro Aranha! Olá, meu nome é Álvaro Aranha, eu sou mestre da Federação Internacional de Xadrez, sou campeão do São Paulo Open em 2017 e fui 3 vezes o treinador da Seleção Olímpica Feminina Brasileira. Estou aqui para dar 3 super dicas para vocês. A primeira, sempre analise suas derrotas. Muitas vezes, nas derrotas, podemos aprender muito mais do que nas vitórias. Segunda dica, sempre respeite e escute os mais velhos, eles têm muito a nos ensinar. Terceira dica, se você quer virar um campeão no xadrez, é muito importante que você estude as partidas dos melhores jogadores da história, que foram os campeões mundiais. Super Chess, eu adoro esse cara. Finalizando transferência de super conhecimentos. Transferência concluída. Inscreva-se em nosso canal e acompanhe nossas super aulas. Se você é uma instituição e deseja nossa super ajuda, envie um e-mail para superchessbrasil@gmail.com.